Beleza e atração. Bem, esse é um assunto que a primeira vez que eu falei diretamente sobre isso foi no programa Sem Contexto número 13, então faz, sei lá, uns 2 anos já, né? E eu só tô atualizando aqui porque basicamente não se esqueçam que esses vídeos mais curtos servem para convencer vocês que estão me ouvindo aqui a escutar os meus programas sem contexto. É lá onde eu consigo desenvolver melhor aquilo que de fato eu acredito, que eu penso. Lá eu tenho mais tempo para elaborar, para dissertar, enfim, para realmente criar alguma coisa que eu acho mais divertida e estimulante para quem estiver acompanhando aquilo que eu faço aqui, né? Mas, bom, como aqui é feito para estimular as pessoas a ouvir eu falando um pouco mais sobre isso, o programa Sem Contexto número 13, ele também não deve ter sido muito longo, porque sem ter ouvido ele recentemente e confiando no que eu falei lá atrás, né, imagino que ele tinha meia hora, porque era um dos primeiros programas que eu falei, né? Mas eu acho que é um assunto que eu consigo falar rapidamente até sem eu me esforçar. Então, assim, em primeiro lugar, beleza, eu estou definindo o conceito mesmo do belo, né? Enfim, tem todo um debate que as pessoas podem ter e continuam tendo. Eu já tenho a minha visão do que é o conceito do belo. No caso, eu sou uma pessoa pragmática, então, pragmaticamente falando, eu acredito que existe o belo. E o belo, só que ele é assim, o belo não é uma única coisa, sabe? O belo, ele é assim, tipo, diversas coisas estão na esfera do belo, porém, nem tudo está na esfera do belo, sabe? É isso que eu quero falar. Eu sendo uma pessoa pragmática, eu acredito que exista sim um conceito de belo e por isso também existe um conceito de feio, sabe? E quando eu digo que existe, eu não acho que ele foi totalmente uma construção, sabe? Eu estou a par das discussões acerca disso, né? E como eu falei, essa ideia da noção da discussão filosófica do que é o belo, se o belo existe, ou se o belo é uma construção e tudo mais, existe, sabe, como quase tudo aqui há milênios já, sabe? E eu tenho essa minha opinião no presente momento, sabe? Então, sim, eu acredito nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que existam construções para imprimir certas imagens como belo, como bonito. Quando eu digo certas imagens, agora eu vou ser um pouco mais específico. Eu estou falando da beleza humana, sabe? Eu acho que eu não tinha estabelecido isso ainda, é importante deixar claro. Estou falando da beleza humana, os seres humanos serem identificados como belos, sabe? Eu não estou falando daquela beleza, assim, do momento belo, que também eu acredito que ele é intrinsecamente belo, né? Por várias razões, sabe? Uma paisagem bonita, um momento, enfim, quando tá vendo um pôr do sol, alguma coisa assim, mas não é isso que eu tô falando aqui. Quando eu tô falando de beleza, eu tô falando da beleza humana, o ser humano ser considerado belo por outro ser humano. Eu acredito sim que existe várias formas da pessoa ser bonita, sim. Só que eu acredito que não é todo mundo, não é, tipo, não é, sabe? De fato, não, se eu falasse isso, eu estaria reproduzindo o discurso dos outros só porque os outros falam isso, entendeu? Tem gente que fala isso, tem gente que fala que tipo, todo mundo é bonito à sua maneira, eu acredito que não, né? E eu nem tô falando disso no ponto de vista de quem me coloca numa posição de alguém bonito, porque eu não me considero como tal, mas isso é indiferente pra minha análise aqui, sabe? Não é sobre mim, e não é sobre tu que tá me escutando, é só uma reflexão minha sobre isso. Existe o belo ou não existe o belo? O belo é totalmente uma construção, tu pode convencer qualquer pessoa de que qualquer coisa é bonita? Na minha opinião, não, sabe? É por isso que sempre existiram padrões de beleza. Esses padrões são capazes de ser modificados, e eles foram sendo modificados ao longo do tempo. Só que se tu pegar e ver uma escultura de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 2000 anos atrás, pinturas também, e depois chegando no momento que já dá para registrar as imagens, fotografias, imagens, tinha filmes, sabe? Existe sim, modificou-se ao longo do tempo o padrão de bonito, definitivamente. Mas existiu uma possibilidade, sabe? É só isso que eu estou apontando. Eu não acho que qualquer pessoa poderia ser vendida a qualquer momento histórico como bonito. Não acho que seja assim, sabe? Que seja totalmente uma construção. Existem os pré-requisitos que eu particularmente não me sentiria confortável a defini-los, porque de fato, realmente assim... Eu vou falar um exemplo falando de mim pessoalmente, né? De uma relação minha que eu tive com, por exemplo, o meu nariz grande, sabe? Eu já tive uma péssima relação com o fato de eu ter um nariz grande. E quando digo que eu tenho uma péssima relação, eu não gostava nem um pouco, sabe? Eu queria que fosse diferente, eu detestava, por assim dizer. E ao longo da minha vida chegou um momento que não era mais assim, e hoje em dia não me causa desconforto algum, sabe? Realmente, assim, posso falar com segurança, não me incomoda, eu não mudaria, não tem problema nenhum. Posso viver o resto da minha vida com o meu nariz do jeito que ele é, e não é um problema, de fato, sabe? Só que daí então é o mesmo nariz, entendeu? A minha percepção é que modificou-se talvez, sabe?
Mas o que eu tô querendo dizer também é que eu acredito, sei lá, talvez seja uma realização, por exemplo, de que hoje em dia eu estou mais acostumado a achar pessoas com nariz grande e bonito, por assim dizer, sabe? Tanto homens quanto mulheres. Talvez ao longo da minha vida, inicialmente a minha impressão era de que não existia ou que as pessoas não consideravam. E sei lá, hoje em dia essa coisa mudou dentro de mim, digamos assim, sabe? Não é uma a relação que eu tenho, né? E agora, tentando falar do outro assunto, que eu já vi que já passou de 5 minutos, eu quero fechar em 10, né? Vou falar de atração, né? Tá, mas enfim, só para concluir então, eu acho que existem pessoas bonitas, existem pessoas feias, mas eu não me sinto confortável a definir o que é isso. E quando eu tô falando de pessoas bonitas, eu vou definir assim dentro, para ser mais específico, dentro das próprias diferenças, sabe? As pessoas fazem de conta que, assim, existe uma maneira de ser uma pessoa branca, uma maneira de ser uma pessoa negra, uma maneira de ser uma pessoa magra, uma maneira de ser uma pessoa gorda. Não é bem assim. Se tu é um magro, tu pode ser um magro bonito e um magro feio, variado em várias coisas que não sou eu que vou definir aqui arbitrariamente. O mesmo vale para pessoas em relação à cor de pele, ou etnia, ascendência, ou tipo físico, sabe? Não dá para fazer de conta que o que define se tu é considerado bonito ou não é simplesmente a tua altura, ou a tua cor, ou o teu tipo físico. Não dá pra falar, se tu tiver teu tipo físico, tu vai ser considerado bonito. Isso daí é uma simplificação, é uma mentira, tá ligado? Simplesmente é uma mentira. Tu fala assim, não, se todo mundo que tiver uma cor de pele vai ser considerado uma pessoa bonita. Não é verdade. Ou todo mundo que tiver uma cor de pele vai ser considerado feia. Também não é verdade, sabe? Todo mundo que se puxar pela memória, tu vai ver que as pessoas não são tratadas unicamente por causa disso, sabe? E, enfim, pelo menos a minha vivência particular foi assim, entendeu? Então foi por isso que eu construí essa imagem até minha, sabe? De me considerar uma pessoa bonita, atraente, e talvez ao longo da minha vida tenha sido mudado, porque, né, o tempo passa, as perspectivas mudam sobre várias coisas, né? Mas enfim, acho que eu acabei me estendendo sobre essa questão, mas daí falando de atração, né? E por que eu tô falando dessas coisas? Olha, honestamente, eu ouço muita gente falando sobre esse assunto, tanto homens quanto mulheres, e apesar de, teoricamente, quando eu reflito sobre esses temas, penso assim, nossa, mas eu ficar falando sobre um conceito tão amplo sobre beleza e atração na internet, mas não é muito presunçoso da minha parte, eu penso assim, mas quando eu me recordo tudo que eu ouvi recentemente acerca desse tema, dito por outras pessoas, logo logo esse desconforto passa, eu penso, ah não, até eu consigo falar sobre isso de uma maneira que sou muito menos como um imbecil, né? Então, assim, e por atração é que eu quero deixar bem claro para as pessoas que uma coisa que eu tenho certeza também é que além de que existe uma beleza, assim, pragmática, digamos assim, eu acredito que, eu tenho certeza no caso, né, que beleza não é sinônimo de atração, sabe? Definitivamente, se tu for belo, tu já é mais atraente. Definitivamente, eu acredito que sim. Só que agora, eu acredito que as pessoas se tornam mais ou menos atraentes, levando em consideração uma série de outros fatores, sabe? E daí eu tanto posso medir comigo pessoalmente, né? Eu posso me lembrar que as pessoas se tornam mais ou menos atraentes para mim ao longo do tempo, sabe? Devido a várias questões que eu poderia elaborar elas, porque são coisas assim que não é como se dependesse muito da outra pessoa, não, sabe? Eu diria que são várias vezes são questões circunstanciais, talvez, eu diria, questões circunstanciais, mas também tem questões referentes à própria, quem é a própria pessoa, né? A própria pessoa, daí pegando, por exemplo, eu posso me tornar mais ou menos atraente para qualquer pessoa, além da parte da beleza, através do que eu falo, de como eu me porto, do jeito que eu trato aquela pessoa também, tudo isso definitivamente influencia de como a pessoa vai te perceber, sabe? E o que é mais atraente para uma ou outra pessoa, definitivamente também não é uma regra, sabe? Não tem uma receita de bolo, não tem como falar esse tipo de comportamento atrai certo tipo de pessoa, certo grupo de pessoas, tipo... Quer dizer, certo grupo talvez sim, mas agora, tentar fazer uma afirmação muito abrangente, sabe? Esse comportamento atrai homens, ou esse comportamento atrai mulheres. Isso daí não dá certo, tá ligado? Isso não dá certo porque tá resumindo aos seres humanos a instintos, estímulos muito menores do que eles são. E na realidade eu poderia falar mais sobre esse tema. Eu não sei se eu vou querer fazer outro vídeo só sobre esse assunto. Porque eu não sei se eu tenho tanto assim mais para falar sobre ele, porque eu acabei me estendendo, né? Bom, mas eu acho que eu vou concluir por aqui. A não ser que renda pano para manga por qualquer razão e eu precisa me explicar ainda mais. Mas definitivamente eu acredito que existe uma beleza, sabe? Existe uma beleza e as pessoas podem contribuir para essas construções acontecerem, mas não é apenas isso. Existe uma questão pragmática do que é belo e do que não é belo, na minha opinião. E também eu acredito que isso não é a única coisa que torna as pessoas atraentes umas para as outras. Acredito sim que é comportamento das pessoas, a conduta
E o contexto também muda o fator da pessoa ser atraente ou não para os outros, né? Então, essa é uma visão que eu tenho sobre esses dois conceitos. Por quê? Porque eu quis falar, né? E esse programa é feito para compartilhar qualquer coisa que eu estiver afim.